De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, dia 26 acontece aqui em Maceió o treinamento Decifre e Influencie Pessoas, baseado no livro best-seller do mesmo nome. Quem vai trazer mais detalhes pra gente agora aqui no estúdio é o Arthur Fon, ele que é o ministrante oficial desse treinamento. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. Mara, antes de falar do que eu faço, eu gostaria de falar um pouco de quem eu sou, rapidamente. Claro, por favor. Porque é mais importante. Eu sou o Arthur, eu sou filho de Deus vivo, sou noivo de Ilana, sou filho de Antônio e de Cícera. E tenho 3 irmãos maravilhosos, Camila, Catarina e Antônio. E eu gostaria de agradecer à TV Mar pela oportunidade de estar apresentando ao povo alagoano um conteúdo que transformou a minha vida. E eu gostaria de trazer isso para transformar a vida também de mais pessoas. Coisa boa, prazer, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Bem Assim, obrigada pela sua participação. Tá, vamos lá começar. Lidar com pessoas, Arthur, precisa ser algo difícil? Eu garanto a você que não. Eu vou logo falar, não precisa ser difícil, mas também não é impossível. Para lidar com pessoas, primeiro você precisa entender de si mesmo, das suas potencialidades, seus medos, e depois entender sobre elas. Certo. Falar de perfil comportamental é entender dos 4 perfis que todos nós temos: dominante, influente, estável, conforme. E cada um desses perfis, ele gosta de se comunicar de uma maneira, de se expressar, e gosta de receber e recebe a comunicação de outra maneira. Então, entender como cada perfil funciona te ajuda a extrair o melhor dos seus relacionamentos pessoais e profissionais. Eu pergunto isso porque muitas pessoas às vezes têm dificuldade de conviver em grupos, né? Gente, é muito comum escutar alguém falando, porque tal pessoa é muito difícil, é isso e aquilo outro. Então a gente acaba criando algo na nossa cabeça de que é realmente muito difícil lidar com as pessoas. Mas como você falou, nem sempre. Não, na verdade, não é impossível. Não é difícil. A questão se torna difícil porque eu não entendo de gente, não me entendo. Como é que eu vou entender o outro se eu não chego nem a me entender? Do que é que eu gosto, do que é que eu tenho medo, quais são as minhas potencialidades. Entender de perfil comportamental dá uma clareza enorme, tanto para pais, para entender de filhos. Porque quantos de nós ouvimos, trate o outro da mesma maneira que você gostaria de ser tratado? Isso. E eu venho questionar você, trazer você a reflexão. Será que isso é realmente verdade? Porque falar essa frase, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, está falando mais de mim do que do outro. Porque se eu tratar o outro como eu gostaria, a pergunta que eu faço é, será que o outro é igual a mim? E eu garanto que não. Cada perfil, eu costumo falar que os perfis são semelhantes a idiomas. Sim. Português, inglês, japonês, chinês, dominante, fluente, estável, conforme. Cada perfil, como seria se você unisse alguém que só fala português com alguém que só fala inglês? Não teria comunicação, não teria algo produtivo, não iria prosperar. Vai o outro. Exato. A mesma coisa acontece quando eu tenho alguém de um perfil e junto com alguém de outro perfil, como casais. Sim. Normalmente os casais eles são perfis opostos quando não se tem inteligência emocional e não se entende de perfil comportamental. Mas quando você entende desses dois conteúdos, você percebe que o seu cônjuge é exatamente um perfil complementar ao seu. Os casais eles tendem, de maneira subconsciente e inconsciente, se conectar, se unir com pessoas que têm características que nós não temos por natureza. Posso dar um exemplo comigo mesmo, eu sou dominante. O que é um perfil dominante, Arthur? É um perfil enérgico, um perfil determinado, um perfil autoconfiante, um perfil com um senso de urgência elevadíssimo, tudo é para ontem. O dominante, tudo é para ontem. Enquanto a minha noiva, Ilana, ela é estável conforme. O que seria alguém com um perfil alto estável? É alguém que traz calma, alguém com um tom de voz muito mais relaxante, alguém que no olhar traz paz. E você pode ver, somos perfis opostos. Sim. Se não entendêssemos de inteligência emocional e comportamento humano. E eu sou testemunha, eu sou meu maior case, que eu era um Arthur antes de entender de perfil de inteligência emocional e um Arthur depois. Primeiro, quando eu fiz o método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, e quando eu conheci de perfil comportamental, de Decifre e Influencie Pessoas, o livro que eu li. E é exatamente esse livro, o treinamento desse livro, que eu estou trazendo em primeira mão para o estado de Alagoas. Muito interessante. Como foi que surgiu a ideia assim, de trazer esse treinamento? Exatamente pela minha história. Eu pensei, caraca, olha como transformou meu relacionamento, olha como transformou meu relacionamento com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com minha namorada, hoje noiva.
transformou totalmente. Sim. Porque eu percebi que se meu pai é conforme, o que é o conforme? O conforme ele é muito atento a detalhes. O conforme gosta de tudo organizadinho. O conforme ele tem um olhar muito analítico, detalhista. Ele é o tipo de pessoa que, se você mexer alguma coisa no lugar dela, ela entra na sala, ela bate o olho e fala, alguém mexeu aqui. Os conformes, eles são peritos nisso. Sim. E uma questão é, não existe perfil certo ou errado. Existe o seu perfil. E se entender do seu perfil te dá muito mais chance de se aceitar, aumenta sua autoestima, te dá mais autoconfiança. Eu vi a psicóloga falando brilhantemente sobre como os jovens de 17 anos decidirem a sua profissão. Entender de perfil para o jovem também é extremamente importante. Porque ele entendendo o seu perfil, ele vai saber quais são suas potencialidades e a partir da sua potencialidade escolher qual será a sua profissão. Isso gera muito mais clareza e mais confiança na escolha que ele for escolher. Não vai ficar com tanta dúvida, Tanta dúvida, exato. Muito interessante. Tanto para jovens, mas eu costumo falar que perfil é para todo mundo que se conecta com gente. Todo mundo tem algum relacionamento com pai, mãe, irmãos, colaboradores nas empresas. E se você realmente quer tirar o melhor do seu colaborador, do seu filho, você precisa entender disso. Que eu costumo falar, não se cria filho, filho se treina para a vida. E como é que você vai treinar dois filhos diferentes, um sendo dominante e um estável? Você não pode se comunicar com o mesmo idioma para um dominante e da mesma forma que você comunica com o estável, entende? Você treina seu filho dominante de uma maneira, com competitividade, com jogos, com gamificação, é assim que o dominante funciona. E o estável você treina dando o tempo dele, com previsibilidade, com calma, com paciência. E os pais entenderem de perfil gera uma clareza extraordinária e uma confiança de que está treinando o seu filho da melhor maneira possível. Você falou sobre o dominante, falou sobre o estável e falou sobre o conforme. E o influente, que é a teoria DISC, né, de William Moulton Marston, dominante, influente, estável, conforme. O influente, ele é a marca do influente é o sorriso. O influente é de pessoas, o influente é de calor humano, o influente é de câmera, o influente é realmente de grupo. Digamos, se for para chamar para uma festa, a primeira pergunta que o influente faz, quem é que vai? E você que riu está se identificando. É exatamente essa clareza que gera. Você que riu, eu tenho certeza que se identificou. E cada perfil que eu falei, você que é do dominante também se identificou com o dominante, influente da mesma maneira. Porque o primeiro contato que dá com o perfil comportamental gera isso. Sim. Caramba! Onde é que eu estava que eu nunca ouvi falar sobre isso? Que interessante, deixa eu conhecer mais. Então, naturalmente, eu me tornei perito, busquei, estudei, para hoje finalmente trazer, dia 26 de novembro, o treinamento Decifre, Influencie Pessoas. Tá aí, ó, o cartaz, né? Como é que chama, gente? O card aí de divulgação para vocês. Isso, a arte está aí aparecendo para vocês. E você baseou o seu treinamento no livro do mesmo nome, nesse best-seller? Então, o que acontece? Eu sou Master Coach e sou analista comportamental. Master Coach formado pela Febracis e também sou sócio da Febracis. Quem é a Febracis? A Febracis é a maior empresa de desenvolvimento humano e coaching do mundo, presidenciada pelo Paulo Vieira, pelo Dr. Paulo Vieira e pela doutora Camila Saraiva Vieira. Paulo Vieira, ele construiu esses treinamentos baseados nos seus best-sellers e permitiu que os coaches formados pelas instituições que fazem a prova, que se especializam nesse assunto, ministrem o treinamento que ele criou do livro dele, entende? Por que o Paulo fez isso? Porque nós da Febracis entendemos que para nós termos realmente sucesso na vida, nós precisamos crescer com intensidade, fazer dinheiro, se for da sua vontade, trocar de carro, viajar, fazer tudo que nós queremos realizar, mas na mesma intensidade a gente tem que contribuir com o mundo, ajudar o próximo, ajudar o mais necessitado, fazer com que as pessoas vivam melhor porque eu existo. E pensando nisso, Paulo pensou, como é que eu posso atingir mais pessoas onde sozinho eu não atingiria? É fazendo com que os meus coaches ministrem esse conteúdo para a região deles, para o estado deles. E foi assim que eu tive essa ideia de utilizar isso aqui no estado de Alagoas. Que legal. Você falou aí, né? Você é Master Coach Integral Sistêmico, analista comportamental e treinador. Isso. Como é que as suas habilidades elas podem ajudar quem está nos assistindo, nos acompanhando, né, a melhorar essa questão comportamental? Então, para você desenvolver a questão comportamental, emocional, primeiro você tem que se conhecer.
Tudo começa conosco. Como é que eu quero consertar o outro se eu nem me consertei? Se eu ainda tenho demanda emocional, se eu ainda não me conheço, se eu ainda não sei nem do que é que eu tenho medo, das minhas potencialidades. Toda mudança começa com a sua consciência. Consciência do que é que eu sou capaz, do que é que eu ainda não sou capaz, dos pontos a desenvolver. No treinamento nós vamos aprofundar bastante. Teoria DISCO, que é o perfil comportamental que eu expliquei, tipos psicológicos, que é um pouco mais profundo, e teoria de valores, que também é um pouco mais profundo. Não dá para falar assim rapidamente. O DISC é algo aparente, é algo mais na superfície dos comportamentos. Tipos psicológicos e teoria de valores já é algo mais subconsciente, você nem percebe que você age, mas isso molda a sua vida. E como é que isso pode ajudar? Pai, mãe, você entender qual é o perfil do seu filho e você adequar sua linguagem, sua comunicação de acordo com o perfil do seu filho, aumenta a sua performance, te dá mais clareza, te dá mais gestão comportamental. Porque eu não vou falar que na minha vida, nos meus relacionamentos é perfeito, não existe. Não existe nada perfeito. Sim. Mas a questão é, com esse conteúdo eu consigo diminuir o tempo nos vales e aumentar os tempos nos picos. Porque assim é a vida. Momentos de vales, picos e assim vai. Mas a questão é, como é que eu posso aumentar o tempo dos meus picos e diminuir o tempo nos vales? Gestão comportamental, consciência e inteligência emocional. E nós vamos trabalhar bastante isso no treinamento Decifre e Influencie Pessoas. Isso eu falei no pessoal. Você que tem empresas, você gestor, líderes, cada pessoa tem suas potencialidades. E essas potencialidades se encaixam em determinada vaga. Digamos, um estável, ele é ótimo para empatia, de se colocar no lugar do outro, ele é um ótimo ouvinte e se conecta muito fácil com pessoas. O estável, não estou dizendo que ele não pode ir para outros cargos, mas o estável é ótimo para suporte, para pós-atendimento. Por quê? Porque o estável ele tem paciência, ele fala olhando no olho, fala em V0. E é isso que alguém que compra um produto, compra um serviço, quer ter após a compra. Sim. Quer se sentir confiante. Da mesma forma, dominante, influente, a tendência comportamental é eles irem para a área de vendas. Porque o dominante é muito focado no resultado, focado em atingir metas, bater meta. O influente é conectado com pessoas, igual o estável, mas o influente é conectado para falar. O estável é conectado com pessoas para ouvir. Entender de perfil comportamental te dá essa que eu chamo de gestão comportamental para você agir da melhor maneira com cada perfil. E Arthur, para quem se destina esse treinamento, esse workshop? Então, como eu falei, para quem realmente quer desenvolver seus relacionamentos pessoais e profissionais, para quem está cansado de realmente ter brigas, intrigas constantes no casamento, constantes no seu trabalho, lidar com pessoas não precisa ser difícil. Basta você desenvolver inteligência emocional e entender de perfil comportamental, entender de gente. E Arthur, outra coisa, né? É um treinamento, o pessoal vai ter tanto a teoria como também a prática? Isso, é um treinamento, como eu te falei agora, muito prático. Eu vou falando e você já foi se identificando. E no treinamento eu vou ter um ambiente perfeito, com apostila, com o tempo, se não me engano, são 8, 9 horas de conteúdo, onde eu vou poder tirar dúvida, onde eu vou poder ajudar algo na prática que alguém tenha dúvida, os alunos, os clientes. E as empresas que, porventura, queiram colocar seus colaboradores dentro para entenderem de vendas. Porque imagine, você, vendedor, eu por um tempo fui vendedor de loja e utilizei desse conteúdo. Sim. Consegui ter resultados que eu não imaginaria ter. Porque se um cliente é dominante e você for atendido da mesma maneira que você atende o estável, o dominante ele não vai nem querer te ouvir. Porque o dominante é rápido, ele quer para ontem. Se você for falar, dominante ele já entra no shopping, eu costumo falar, ele já entra no shopping sabendo o que ele quer. Determinado. E o foco dele é sair o mais rápido possível, fazer o que ele tem que fazer e sair. Mas não porque ele é só impaciente, não, é porque é o estilo comportamental dele. Sim. Foco no resultado. Entende? E por muitas vezes o dominante esquece dos relacionamentos, esquece das pessoas. É um ponto a desenvolver do dominante. Qual é o ponto a desenvolver do influente? Falar em excesso, ter consciência do ambiente que ele está. Porque o influente, por natureza, ele gosta de falar, ele gosta de expor, ele gosta de realmente se conectar com as pessoas, mas às vezes ele termina fazendo com que as pessoas não se exponham. Ele impede que elas falem as suas opiniões, o que é que ela pensa. E cada perfil tem o seu ponto a desenvolver. Entender disso, te dá uma maior clareza, como eu falei, para a criação de filhos, para treinamento dos filhos, treinamento de colaboradores, treinamento de vendedores, enfim.
para todas as pessoas que querem desenvolver os relacionamentos. Inscrições, né? Como agora falar sobre essa parte que o pessoal geralmente se interessa muito, como é que é possível fazer as inscrições? Então, pessoal, no Instagram, Arthur, com H, Fon, FON99. No link da minha bio, nos stories, tem o link para inscrição. E também tem meu número para contato, para WhatsApp. Tem várias informações, que os conformes amam informações, os conformes amam ter tudo organizadinho. Tá tudo aí para os conformes, para todos os perfis. Montei pensado para todos os perfis, então, se tiver dúvida, podem me procurar no Instagram, no WhatsApp. Eu vou estar dando a maior atenção para vocês. Muito bem, então está aí, ó. Vou pedir para os meninos colocarem isso. Obrigada, tá aí na sua tela, passando para você esse folder, né, e mostrando todas as informações sobre esse treinamento que acontece aqui em Maceió no dia 26 de novembro, das 9 às 18 horas, no Espaço F, tá, aqui em Maceió. Então, se você quiser saber mais, tirar outras dúvidas, procurar lá o link das inscrições, é só você ir lá no perfil do Arthur, é Arthur com H, Fon, FON99. Você pode ir lá e buscar muito mais informações sobre esse assunto. Obrigada pela sua participação. Adorei conhecê-lo, entender um pouquinho mais sobre esses perfis. Me identifiquei assim que ele falou. Disse, meu Deus do céu. Obrigada. E o influente é naturalmente ótimo para um carro como o seu, porque lida com pessoas diariamente, com a câmera, tem essa desenvoltura comportamental natural do influente. Muito bem, então acho que fica aí essa lição para a gente aprender muito mais sobre esses comportamentos, né, esses diferentes comportamentos e, é claro, também saber como lidar mais com as pessoas. Obrigada mais uma vez, parabéns no seu trabalho. Obrigado, Mara, obrigado você, telespectador, obrigado à TV Mar pela oportunidade. Que é isso, volte sempre, obrigada. Bom dia. E olha, obrigada também a você, viu, que ficou aqui ligadinho com a gente nesta segunda. Começamos a semana juntos, começamos a semana bem. Eu fico muito feliz com isso. Amanhã eu te espero, a partir das 9 horas da manhã, aqui na telinha da TV Mar, o seu encontra comigo para a gente ter vários bate-papos sobre coisas incríveis. Grande beijo, maravilhosa segunda, maravilhoso início de semana para você. Tchau, tchau, até mais. Oral Unique. Cada sorriso é único.